Fala galera, vocês estão no FonziCast, o canal mais informativo das plataformas digitais. Hoje nós temos a honra, o prazer e o privilégio de receber o Júnior Santos, vulgo Juninho. Ele trabalha com segurança patrimonial. Sim. E nós vamos trocar uma ideia, saber por que ele foi para esse ramo de atividade e contar um pouco dessa história e sanar essas dúvidas que nós temos sobre isso. Tudo bem, Juninho? Tudo ótimo, graças a Deus, né? Privilégio estar aqui falando com você, querido. Obrigado pelo convite. E vamos tirar essas dúvidas aí, né? Vamos abrir a cabeça do pessoal. Acho que segurança é só polícia, não é? Estamos aí para poder tentar abrir um pouquinho mais esse campo, né? E tirar, acredito eu, que bastante dúvida que todo mundo vem a ter no dia a dia aí, né? O que você falou é interessante porque realmente a pessoa pensa segurança pública. É a polícia, sim, o governo que tem que me dar. Tem que me dar. Agora, a segurança privada é necessária, né? É exatamente nesse ponto que eu entro, né? Que é a segurança privada, uma segurança particular, né? Onde você vai ter, por exemplo, lá para a tua residência, né? Para o teu comércio, para onde você achar necessário colocar aquilo ali, né? Então, a segurança privada é o quê? Como se fosse uma polícia, porém particular, onde eu vou ter uma equipe para atender exclusivamente a sua necessidade, né? A sua dificuldade, o seu problema. Então, para isso que existe essa segurança patrimonial, certo? E então essa é a função. Qual que seria a função realmente então da segurança patrimonial? Por exemplo, eu tenho um estabelecimento comercial. Você vai lá e vai me fazer um sistema de câmeras? Como é que funciona? Basicamente, Xande, eu faço o quê? Eu chego lá. Qual que é a minha função? É fazer com que você tenha o máximo de segurança gastando o mínimo possível. Ah, interessante. Certo? Muito Ou seja, interessante. Eu vou lá fazer o quê? Eu vou montar um sistema, né? Vou fazer um planejamento, vou fazer como eu posso falar para você? Uma planilha, tudo certinho, vou te passar tudo isso. E vou te passar um projeto do que a gente vai fazer. Ah, entendi. Você analisa todas as variáveis, local, todo esse tipo de coisa? Um ponto de vulnerável, um lugar pode ser uma possível entrada. Né? Às vezes, cara, tipo assim, na tua empresa, às vezes, tem uma coisa que não é de tanto valor, mas para você é muito valioso. Você trabalhou muitos anos para ter aquilo ali. Né? Então, eu vou lá e faço o quê? Um projeto em cima daquilo ali para te trazer o máximo de segurança para proteger o teu bem, para proteger a sua necessidade, tirar aquela dor de cabeça. Na verdade, eu venho para te trazer tranquilidade. Você há de concordar comigo que se hoje você sai e simplesmente deixa a tua casa, né, lá trancada, você fica preocupado. Nossa, sempre. Né? E com certeza você tem algum amigo que tem algum tipo de equipamento na casa, uma cerca elétrica, tem um alarme, um equipamento de CFTV, porém que não funciona. Né? Então, basicamente, a minha função é fazer o quê? Com que esse equipamento funcione e traga realmente essa segurança, né, que você precisa para poder estar bem, estar tranquilo, ter uma tranquilidade para sair da sua casa, igual, por exemplo, a gente está se aproximando agora do final de ano, o pessoal vai viajar, casa fica vazia. Aquela coisa, eu vou deixar a chave com a minha vizinha. Você sabe se a sua vizinha vai cuidar? Não, e às vezes é até perigoso, né? Então é basicamente isso. Então, tem muita gente que chega, toca a campainha, vê que ninguém atendeu e daí pula, né? Hoje em dia, cara, já não tem mais como acontecer isso, porque vendo a questão de qualidade e o equipamento que tem no mercado, por exemplo, você pode colocar um interfone que se toca lá, toca no teu telefone. Interessante. Você atende de onde você estiver. Você está lá na praia, tomando uma água de coco geladinha. Tocou lá? Tocou, você atende. O cara vai achar que tem alguém em casa. Ai, que interessante. Então, assim, então você consegue moldar, né, a segurança eletrônica de acordo com sua necessidade. Exemplo, você é um cara que viaja bastante, certo? Só que você precisa, né, receber essa pessoa que toca a tua campainha. Isso já resolveria seu problema. Exatamente. Porque daí já tem um meio de comunicação. Exatamente. Então, assim, basicamente, cara, toda a parte de meio de segurança que venha trazer essa tranquilidade, que venha trazer um bem-estar para você, é o que eu trabalho. Certo? Entendi. Então, parte do monitoramento 24 horas por dia, do jeito que você precisar, eu consigo montar para você, entendeu? Porque foi interessante o que você falou, eu fico pensando nessa questão da variabilidade. Por exemplo, o cara tem uma empresa de valores. Sim. Aí é um projeto e um valor que você vai cobrar, né? Exatamente. Ou, por exemplo, tem uma loja de
joias preciosas, alguma coisa assim, que é um valor muito alto. Sim. Ó, eu costumo falar, Xande, que assim, existe o bar do seu Zé e tem o bar do seu Zé. Você entendeu? Com certeza, toda cidade, todo lugar tem um bar do seu Zé e o boteco do Zé. Você entendeu? Então, assim, o boteco do Zé, ele tem aquela necessidade de um alarme, às vezes ele tem uma necessidade de um vigia, de um câmera. Até um vigia. Isso, às vezes o cara, por exemplo, ainda a questão de bar, o cara ainda trabalha com muito dinheiro em espécie. Exatamente. Né? Eu tive restaurante já. A gente sabe como que é isso. Aí sai ali 9, 10 horas da noite com dinheiro em espécie, com medo. Né? Às vezes sai com medo, às vezes sai sozinho. Ou às vezes tem que ficar fazendo sangria, né? Exatamente. Alguém passar para levar. Toda essa preocupação. Toda essa logística. Isso aí você supre tudo daí. Exatamente. Você fala, Júnior, eu precisava de um cara para me acompanhar no fechamento. Olha aí. Cara, eu tenho. Você prefere que eu mando para você uma pessoa armada? Você quer que eu mando uma equipe desarmada? Mas eu devia ter conversado com você antes, porque eu não sei se você lembra, eu fui assaltado lá. Algumas vezes, né? Uma vez. Uma vez que foi bem traumático. Mas eu lembro também sempre que eu tava saindo à noite, meia-noite, 1h. Rapaz, era tenso. E você fala, será que tem alguém de olho? Eu conheci essa parte de segurança depois que assaltaram o meu bar. É verdade, você tinha o bar, né? Exatamente. Então, teve a questão do assalto, eu fui pesquisar, fui me aprofundar, porque eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa para me trazer sei lá, eu não posso ficar nessa de qualquer um que chegar aqui... Ficar à mercê, né, da bandidagem. Exatamente. Então, tipo assim, eu não posso ficar nessa de qualquer um que chega aqui e leva meu dinheiro embora. Eu trabalhei o dia inteiro, cara. Né? Você entendeu? Então, foi onde eu fui pesquisar, fui me aprofundar. E, por consequência, né, eu fui convidado a trabalhar numa empresa de segurança. Mas não por causa desse fato. Eu fui convidado e, tipo assim, eu falei, cara, bacana, vamos conhecer, vamos ver como que é. Né? Então, aí já são, 4 anos que eu tô nesse ramo. Já faz um tempinho. Então, assim, a parte de segurança, cara, eu costumo brincar que meio que escolhe você, né? Você que escolhe trabalhar com segurança, que tem muita gente, com certeza você conhece o cara que às vezes queria ser policial, tal, às vezes não conseguiu, né, passar no concurso, alguma coisa, o cara... Vai para segurança privada. Isso, vai para segurança privada, vai trabalhar... Porque é um cara que é adrenalina, o cara pensa dessa forma, você tá entendendo? Tem que ter um quê de querer... Como que eu posso dizer? Se arriscar ou não? Não chega a se arriscar, né? Velho, os caras que trabalham na noite aí, isso que eu ia falar. Um abraço pra todos os caras. São trabalho... sangue no zóio. Os caras são sangue no zóio. E tudo trabalho armado? Ou tem vigia que não trabalha armado também? Assim, cara, como funciona? A parte de monitoramento, né, a gente trabalha o quê? Por exemplo, eu venho aqui, monto um projeto para você e tá comunicando com a minha central de monitoramento. Alguém forçou a entrada, arrombou, disparou esse alarme lá para mim. Liga no meu celular. Isso. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou encaminhar um agente tático para cá. Esse agente tático, ele trabalha desarmado, certo? Ele vai trabalhar desarmado. Ele vai vir aquele que vem com a moto, que vem para poder fazer a checagem. Só para dar uma olhada. Isso. Caso ele chegou aqui, ele sentiu alguma situação de perigo, ele vai acionar novamente a central, onde vai solicitar apoio. Mas daí liga para vocês mesmos que tem uma equipe ou já entra em contato com a polícia? Por isso que a parte... Existe hoje no mercado, Xande, o monitoramento com acompanhamento tático e o monitoramento de aviso à polícia. São dois distintos. Exatamente. Qual que é a diferença disso daí hoje, comercialmente falando? Quase nada. Comercialmente falando. Porque o pessoal que vende sem o acompanhamento tático, eles vendem como se tivesse o acompanhamento tático. Porque vai a polícia, né? De exatamente. Forma, já entra em contato com a central. Mas o deslocamento não demora mais a polícia chegar do que o próprio... Exatamente isso. Tático? Por isso que eu já desloco um tático. Porque entre o tempo de arrombamento e o tempo de atendimento, ele não pode ultrapassar mais que 10 minutos, cara. É muita coisa, né? 10 minutos já o cara levou tudo. Isso, já é muita coisa. Agora, imagina só, seu alarme disparou, eu vou ligar pra polícia pra avisar que teu alarme tá disparado. Pra ver se tem alguma viatura perto, próximo, já pra se deslocar. Exatamente. Às vezes a polícia tá lá resolvendo uma briga de marido, sei lá, qualquer coisa. Cara, demorou 30 minutos pra chegar. A tua empresa já foi toda levada. Olha que interessante você falar isso da polícia, porque, por exemplo, quando eu fui assaltar, estava tendo um grande evento aqui na cidade e tinha aquela saída da cadeia de fim de ano. Então, o policiamento estava todo deslocado para essa região. Demorou um bom tempo até chegar aqui. Não que seja culpa deles, exatamente. Não é culpa deles, é porque eles estavam deslocados. Me deram todo o apoio, foram
super solícitos. É igual o pessoal mesmo falou, né? Fala pra gente, cara, é igual ao hospital. É igual ao hospital. Chegou o que tiver mais urgência, é atendido primeiro. E assim agora você vai ligar pra polícia, ó, o cara arrombou aqui minha... Mas o que levou? Tem vítima? Não. Meu, aí tem um cara espancando uma pessoa, lógico que eles vão se deslocar para lá. É basicamente isso. Então, o que acontece? A parte do monitoramento com acompanhamento tático é essa parte que pega. Disparou o alarme, eu já vou mandar um cara para lá. Independente de quantas vezes o seu alarme tiver disparado, eu vou mandar uma pessoa para lá para checar o que aconteceu. Certo? Isso a gente está falando o quê? De uma central de alarme. Certo? Suponhamos que no seu projeto eu também te indiquei a colocar câmeras. Certo? Olha, Alexandre, a gente vai fazer assim, vamos colocar esse sistema de alarme, vamos fazer assim, 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 e vamos também colocar esse equipamento de câmeras. Aí eu consigo fazer o quê? O monitoramento por câmera junto com o monitoramento do alarme. Aí você consegue até... porque daí você já consegue ver se tem alguma movimentação lá dentro, né? Exatamente. Então, através dessa movimentação que eu vi pela câmera, já percebi que tem alguém dentro, eu já não vou mandar um cara só. Direto tático. Exatamente. Eu vou mandar mais de um, já vou mandar ele como apoio. E armado, né? Exatamente. Porque o cara tá lá dentro. Preparado. Às vezes, assim, hoje em dia, o pessoal, eles trabalham muito com aqueles taser, né? Sei. Porque você sabe que trabalhar armado é complicado. Para você ter uma noção, até a questão da guarda municipal foi liberada agora recentemente, essa parte de trabalhar armado, né? Até então, tem uma que toda a questão de uns cursos que tem que fazer para exatamente, que é aquela questão de deslocamento, questão de posto. Então tem a gente tem que seguir muito à risca a questão da CLT. Né? Porque tem a questão assim, a gente trabalha em conjunto com a polícia. Essa é uma pergunta que eu iria fazer, interessante. A gente tem uma ligação, então? Sim, a gente tem que seguir todos os parâmetros, e é rigorosíssimo. A gente não pode simplesmente sair fazendo do jeito que a gente imagina. Eu falar assim, vou abrir uma empresa de segurança, vou contratar meia dúzia de pessoas aqui e vou fazer o monitoramento. Não, simplesmente não pode, cara. Você tem que ter uma autorização da polícia para trabalhar. Tá? Hoje em Maringá, nós temos 2 empresas que têm essa autorização. Isso é uma coisa interessante porque é bom deixar pra galera que tá querendo contratar esse serviço buscar saber. Sim. Cara, quanto mais informação, isso é para tudo na vida. Tudo, né? Quanto mais informação você tiver, quanto mais, vamos pensar assim, elogios, indicação, melhor a tomada de decisão. Melhor, cara, melhor. Cara, é muito fácil hoje em dia você buscar uma informação de uma empresa na internet. Se você digitar em qualquer coisa na internet, ela vai te dar N informação daquela empresa. Você entendeu? Então você não precisa arriscar. Cara, é isso que não pode arriscar, é o patrimônio que assim, eu costumo falar, cara, que a parte de segurança é como se fosse um paraquedas. Cara, você pulou do avião, puxou a cordinha, não funcionou? Tchau, obrigado. E aí? Você vai recorrer a quem? O que você vai fazer? Verdade, né? Não tem. Tem um reserva? Tem, cara. Só que daí você já perdeu a confiança do teu cliente. Exatamente. Qual que é a função hoje dessa parte do monitoramento, cara? É basicamente trabalhar com confiança que o cliente dá. Cara, você está me depositando 100% da sua confiança que eu vou cuidar do seu estabelecimento. No meu bem mais valioso, assim, materialmente falando. Né? Então, cara, não dá para errar. Não tem espaço para erro. Você entendeu? Poxa, cara, igual o pessoal costuma brincar, né? Falar, velho, a parte de monitoramento... Desculpa até a palavra, é pica. Cara, é muito pica, porque o cliente nunca lembra de você. Nunca lembra de você. Entendi. Às 6 horas da tarde, ele vai ativar o alarme dele deu algum tipo de problema, ele não liga para você gentilmente. Oi, Alexandre, tudo bem? Mas que... Caramba, esse negócio não tá funcionando, como é que eu vou deixar o negócio sozinho? Exatamente. Aí, nego. Estressante, você entendeu? Então. Assim, é sempre na porrada. Você entendeu? Por isso que os caras hoje de segurança privada, os caras são cascudos. Não, e você lida com um alto nível de estresse, porque, por exemplo, fui assaltado, tô ligando. Júnior, você me vendeu isso aqui, não serviu pra nada. Calma, mas nada é tudo 100% seguro também. Vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu? Eu, 95%, eu falo 95% porque eu tento manter nos meus projetos sempre uma segurança externa. Entendi. Eu tento manter, só que não é todo lugar que... E outra, a viabilidade, é um pouco mais caro. Não quer investir, às vezes, é um pouco mais caro. Esse é um grande problema, Xande. Esse é um grande problema. Hoje é eletrônico. Eletrônico, você viu o valor que tá. Tá tudo muito caro. Só que entre isso daí, também tem a compensação, que é o quê? O equipamento eletrônico é um equipamento de longa durabilidade. Não é uma coisa que você vai instalar hoje... Daqui 2, 3 anos já exatamente, tem que trocar. É igual um carro, cara. É igual um carro. Se você pegou o carro,
comprou o carro novinho, fez a troca de óleo, fez a manutenção, o seu carro vai durar 15, 20, 30 anos. Agora você pegou o carro, não fez nenhuma manutenção, não trocou o óleo, daqui a um ano teu motor está travando. Então, basicamente é isso. Então, assim, quando você vai fazer um projeto, você já tem que deixar para o cliente, ó, cara, não adianta você colocar o melhor equipamento. Se você tiver o melhor equipamento e tiver um motorista ali ruim, certo? Um cara que vai fazer a manutenção ruim, vai dar problema. Você entendeu? A mesma coisa, você pode ter uma Ferrari e não saber dirigir. Não adiantar nada para você. Ou não saber aonde dirigir, né? Vai querer dirigir aqui no meio da cidade, cheio de buraco. Basicamente é isso. Então, o que acontece? A parte do equipamento faz diferença? Lógico que faz. Lógico que faz. Eu não vou ser cabeçudo e falar, não, qualquer equipamento faz a mesma coisa. Não faz. Você entendeu? Mas, cara, precisa ser o top one do mundo? Não precisa. Você consegue fazer um projeto que caiba no bolso. Exatamente. Então, cara, todo mundo pode ter. Todo mundo pode ter. Qual que é a diferença hoje do cara que tem aquele equipamento top para aquele equipamento mais em conta, vamos pensar assim? O valor que ele tem, você entendeu? Para ser protegido. Às vezes, aquele equipamento mais top faz a mesma coisa que o outro equipamento, só que a durabilidade desse equipamento de valor mais inferior não é tão grande quanto o do outro. Exatamente. E a confiança que aquele outro equipamento passa não é tão grande quanto a outra. Lembra que eu falei para você que é tipo um paraquedas? Então, cara, eu trabalho com equipamento que me passa confiança. Outro detalhe também, eu vou lá, faço o projeto, faço a instalação daquele equipamento para você, certo? Estou fazendo o seu monitoramento. Seu equipamento apresentou um problema, quem tem que resolver isso? Ué, sou eu, cara. Você que está prestando serviço? Então, basicamente, é isso que entra aquela parte de tranquilidade que eu falei para você, certo? Porque se você, por exemplo, vai lá e faz uma instalação, acontece muito, gente, meu primo faz. O menino que veio aqui, que ele instala placas solares, ele falou a mesma coisa. Meu primo faz. Não sei quem faz. Aí, quando dá um problema, o cara já nem tá mais trabalhando com isso. E aí? Cara, aí ligam para ele, que seria, no caso, você. Você quer ver que gostoso? Já aconteceu? Pô! Um monte. Tá doido. Cara, é demais. Você sabe que gostoso que é? Que você vai lá, você perde tempo, você vai lá, faz aquele puta daquele projeto pro cara, porque quando você chega pra montar o projeto pro cara, o cara tá assustado, ele tá preocupado, ele quer que coloque um cara com a metralhadora lá na frente. 15 ali. Uma bazuca. Que geralmente é depois de ser assaltado, não é? Nossa, cara, você falou tudo. Eu imagino É o mal do brasileiro. Roubou, putz, preciso trancar essa porta. Agora eu preciso. Você entendeu? Pô, aconteceu qualquer merda lá, nossa, cara. E isso o cara sabe que precisava ter colocado. Já fica a dica pra prevenção, né? Prevenir é o melhor remédio. Exatamente. Então o que acontece? Depois que acontece, que o cara entra na casa do camarada lá, velho, já aconteceu do cara entrar, o cara fazer cocô, velho, na cozinha do cara. Mas tem um amigo meu que ele é policial e ele falou que tem uma questão da pessoa tá com tanta adrenalina ali que acaba liberando o intestino, né? Aí o cara pega e faz ali na cozinha. Mas isso também eu acho que é um pouco de afronta, é sacanagem. Eu acho que é um pouco de afronta. Pô, venho, te roubo e ainda cago na sua casa. Cara, é incrível. É duro, hein? Incrível. Aconteceu alguns dias atrás, eu acho que foi em Sarandi, Marialva, não me recordo muito bem. O cara entrou, chegou, pulou o muro, entrou, roubou a televisão, pegou a televisão, passou pela grade do muro, o vizinho de frente, vendo toda essa situação acontecer, o que ele fez? Pegou o celular. Filmou. Ao invés de ligar... mentira. Começou a filmar. A hora que acabou, que o cara foi embora, que aconteceu Aí ligou pra polícia. Aí ele postou na rede social. Depois que ele postou na rede social, ele marcou o dono da casa. Será que esse dono da casa não fazia muito barulho e não deixava o vizinho dormir? Pode ser porque não pode, né? É muita sacanagem, né? O cara ter feito isso. Pô, ficar filmando em vez de ligar pra polícia pra pegar o cara em flagrante. Pô, o cara foi muito cuzão, né? Muita sacanagem. Pelo amor de Deus, não dá. Então, aí eu fiquei pensando, porra, velho. Se o cara liga, porque o cara demora, gente. O cara demora. Uma dificuldade pra tirar uma TV grandona de dentro. Louco. Sozinho. Uma dificuldade, uma demora. Eu falei, velho, se ele liga pra polícia, era durante o dia. Alguém tinha pegado. Você falou esse negócio de demora, eu lembro. Foi aqui em Maringá, inclusive. Que eles roubaram a residência com a carroça. Aquilo lá eu não acreditei. Cara, quanto tempo durou aquela ação? Uma hora? Por aí. Era só ter uma câmera ou alguém então, assim, é essas coisas que, tipo assim, eu olho, eu dou risada, eu falo, gente. E aí, às vezes, o pessoal pensa que a gente tá falando aqui de equipamento X, equipamento Y, o cara tá pensando que é
É valor. Nossa, muito caro. Inviável para mim. Não, cara, a gente tem hoje monitoramento, como a gente comentou antes aqui no off. Cara, cada um exige um tipo de diferente de segurança. Exemplo, eu chego aqui, cara, na tua casa, por exemplo, Xande, eu preciso disso, disso, disso. Falo, não, Xande, não é bem por aí, vamos calmar. Vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. O teu projeto inteiro, cara... Às vezes você até coloca o pé do cara no chão, né? Tipo, calma. É igual eu falei, o cara quer um camarada que chega de helicóptero pra salvar residente. Não é assim, gente. Não é inviável? Mas não tem. Tem, né? Mas... Se precisa, você paga. Se tiver uma relojoalheria ou algum negócio de diamante, aí... Mas daí o que acontece? Eu tenho que trazer o cara pra realidade. Fala, parceiro, realmente precisa de tudo isso? Não tem tanta coisa de valor assim. Vamos. Ó, eu sei que você tá estressado, você tá nervoso. Você entendeu? Vamos fazer assim, vamos tentar fazer assim, dessa forma, vamos colocar assim. Porque ali, cara, eu vou para resolver o seu problema. A partir do momento que você me ligou, eu tô ali para solucionar o seu problema. Certo? A partir desse momento, Xande, hoje quem cuida dessa segurança sou eu. Certo? Então, cara, tô com uma dificuldade nisso, me liga. Tô com dificuldade naquilo, me liga. Júnior, eu vou precisar sair mais tarde, tal dia, assim. Cara, sem problema, vou destacar um cara, vai lá te ajudar a se fechar, esquenta a cabeça não. Boa. Me fala comigo. É igual eu costumo falar, pessoal, cara, hoje eu trabalho numa empresa que me dá um suporte muito bacana nisso daí, que é a G4. Certo? A G4 ela me dá uma liberdade para montar o projeto de acordo com a necessidade daquele cliente. Certo? Igual esses dias atrás mesmo, eu recebi uma ligação de uma mulher que, tipo assim, o esposo dela, novo até, teve um AVC, foi para cadeira de rodas, certo? E ela estava pensando em sair do trabalho para poder cuidar do esposo, né? Porque o esposo já não conseguia, não consegue andar, tal, tá naquela fase de recuperação. Consegue fazer as coisas básicas, né? Isso. Daí, alguém me indicou, ela não soube me falar quem que indicou, né? Falou, Júnior, eu tenho isso. Eu falei, Simone, vamos fazer o seguinte, eu consigo montar para você um sistema de segurança. Júnior, mas espera aí, você tá falando de cadeirante. Um sistema de pânico. Se acontecer alguma coisa pro cara, o cara aperta um botão, eu vou mandar um cara lá. Olha aí, que interessante. Chega o cara lá, tipo assim a minha equipe... Aí é bem específico mesmo. Exatamente, então, né? Entendeu? Então, assim, o cara caiu da cadeira de roda, por exemplo. Ela apertou o pânico, cara, e esse botão a gente pode fazer num relógio. Um relógio, olha, que tá sempre com ele. Aqui, teve algum tipo de dificuldade, alguma coisa, apertou, vai um agente até ele. Certo? Caiu da cadeira de rodas, eu levanto. Se é uma situação de mais urgência, né, uma situação que precisa de acompanhamento médico, eu vou chamar o SAMU. Exatamente. Você entendeu? Então, necessariamente, a esposa estava abrindo mão de um salário, né, tipo de R$5.000, por causa de uma coisinha que eu consegui resolver para ela por R$350, R$400 mensal. Mas é interessante porque no imaginário popular, pelo menos eu penso assim, a gente acha muito distante isso. Sim. Igual a gente sempre vê um filme de Hollywood, aí tem aquele quarto do pânico, tem o botão do pânico. Não é que é barato, mas não é tão caro assim. É acessível. Aí entra naquela questão de necessidade de cada um. Colocar os dois pesos. Isso, por que o dela foi um pouquinho mais caro? Cara, porque, tipo assim, o cara ia utilizar muito esse botão. Olha o valor que tá a gasolina hoje. Toda vez que ela apertar, eu tenho que deslocar um cara. Você tá entendendo? Tem que daí você faz um pacote mensal, não por cada vez que aciona o botão? Isso, eu faço um pacote mensal. Entendi. Você entendeu? Porque imagina, se eu for colocar, você vai pagar, você paga X, não. Ou, por exemplo, você pode usar 5 vezes só. Então, algumas empresas trabalham dessa forma. Algumas empresas te passam um limite de disparo. Ou se você disparar mais, aí você paga mais. Porque ele vai parar de ir. Mais. Isso, entendi, tudo bem. Então, assim, disparo, exemplo, muitas das empresas aqui trabalham com um máximo de 5 disparos mensal, certo? Disparou mais que 5 vezes no mês, cada vez adicional que ele vai agregar, por exemplo, R$20 a mais na sua mensalidade. Se ele for lá R$10 vezes a mais no mês, ele vai acrescentar lá R$200 a mais na sua mensalidade. Então, se você tem acordado, por exemplo, um cliente que você paga um valor, sei lá, R$100, ele foi mais que 5 vezes, né? Você já sabe que vai pagar esses R$300. E cada vez adicional que ele vai, ele tem que te informar. Claro. Ele tem que te informar, porque ele tá mexendo no seu bolso. Você entendeu? Só que, igual eu falei para você, lembra que eu comentei que eu tenho toda essa liberdade para trabalhar? Hoje eu não tenho limite de disparos.
Se a sua empresa disparar 70 vezes, vai 70 vai vezes. 72. Você entendeu? Por quê? Mesmo que teve o disparo à noite, eu tenho que te informar no outro dia de manhã que teve disparo. E às vezes, por exemplo, você cedeu a chave da tua empresa para mim. Então, toda vez que disparou, eu vou ter que entrar, verificar, porque às vezes tem umas empresas que são muito grandes. Exatamente. Certo? Aí dispara um setor lá do fundo, um exemplo. Eu não tenho visão daqui de fora. Mercado atacadista, por exemplo, tá lá na frente. Você tem que entrar, Eu tenho que entrar. Então, todas as vezes que entra, eu vou ter que entrar em contato com você. Ó, Alexandre, estamos entrando aqui e tal, assim. A minha equipe hoje, ela trabalha com um sistema de câmeras no peito também. Você entendeu? Para quê? Isso já proporciona para você ter uma questão de segurança também. Certo? Porque tem toda e até a se ação... acontecer alguma coisa, ele tiver que ter uma troca de tiro, já fica aqui, ó. Foi legítima defesa. Isso, exatamente. Isso aí já pra gente se precaver. Você entendeu? Já pra gente se precaver. Porque, cara, hoje a gente fala, velho, os caras que trabalham na noite, os caras são guerreiros. Mas eu vi muito cara afinar e também de ter transtorno psicológico e não conseguir mais trabalhar. Você tá entendendo? É uma tremenda responsabilidade. E outra, já pensou, o cara chega lá sozinho, tem 3 caras armados lá. Sim, e aí? Sim. Como é que você encara? Você tá entendendo? Basicamente isso, cara. Só que daí, assim, às vezes o cara mete a cara de qualquer jeito. Vai entrando, vai fazendo, chega lá... Tem que ter toda uma... Cara, não é por aí. Tem todo um treinamento. Não é assim, cara, eu pego qualquer pessoa, fortine na rua e vou colocar o cara. Não, tem que ter todo o treinamento. Tem escolas de vigilância. Isso que eu ia até perguntar. Quais tem que fazer uma série de cursos? Cara, tem um monte. Mais, assim, pra tudo na vida, quanto mais curso você tiver, profissionalizado. Melhor. Exatamente. Então, assim, basicamente você precisa passar pela escola de vigilante. Certo? Que é o básico, que é o mínimo. É você passar por essa escola, certo? Aí sim, depois dessa passagem de escola, cara, eu quero me especializar em, por exemplo, transporte de valores. Ia falar isso. Entendeu? Porque são cursos diferentes, né? Aí você vai fazer um outro curso, vai fazer curso de tiro, curso não sei do que, curso não sei do que, não sei do... E assim, você vai se especializando. Você vai se especializando no que você quer. E quanto mais especializado, maior a remuneração, Exatamente. Então, assim... Hoje, cara, quanto mais o cara estudar dentro disso daí, igual a gente estava comentando, tem sempre aquela parábola do copo meio cheio e do copo meio vazio. Eu sempre vejo esse copo meio cheio. Cara, a segurança nunca vai acabar. Não tem nem como, né? Você tá entendendo? Às vezes o pessoal, cara, mas hoje está entrando no mercado uma questão que você consegue fazer um automonitoramento. Certo? Por exemplo, eu consigo montar um sistema de alarme para você que disparou, ele vai avisar no teu celular. Mas e daí, eu vou lá? Basicamente é isso. Aí tô em casa, Aí sabe o que é engraçado? A patroa vai nós dois lá. Sabe o que é engraçado? Que o alarme, cara, ele trabalha, não é das 8 às 6. Ele trabalha das 6 às 6. Das 6 às 6. Entendeu? Que é à noite. E aí, às vezes, você tá lá na tua chácara, lá descansando, tomando a sua cerveja, o alarme dispara. Você tá a 200 quilômetros daqui. E aí, o que você vai fazer? Não tem o que fazer. Aí tem que ligar pra polícia. Aí você joelha, reza e pede pra polícia ir lá, cara. Cara, não tem o que fazer. Então, assim, eu sempre vejo essa questão desse copo meio cheio. Porque existe a necessidade, existe, né, o meio para resolver, e é só fazer. E aqui, às vezes, assim, o que mais barra nessa questão é justamente aquela parte do primo faz. Você entendeu? Sempre tem alguém que faz por um precinho melhor. Isso. Só que o suporte, né? Eu acho que é tão ou mais importante o suporte do que o próprio. Cara, a parte de manutenção, eu coloco 10 vezes mais importante que a instalação. A manutenção. Sim. Porque o quê? O DVR ali que você tem? Cara, o DVR, a central de alarme, central às vezes de fogo, né? Porque hoje em dia tem câmera que já pega direto no celular, né? Sim. Hoje você consegue colocar todas essas câmeras para você assistir diretamente ao vivo no teu celular. Eu tenho um amigo meu que ele é meio paranoico. E outro dia a gente tava sentado, tomando uma cerveja, tava conversando, ele tava aqui. Mas o que você tanto olha para esse celular? Falei, minha casa aqui, ó. O portão mexeu. Eu falei, tá, mas... Cara, Xande, eu acho que é a região que ele mora também. É incrível, cara. Hoje, tipo assim, você vai fazer um atendimento. Normalmente você pega 3 tipos de cliente. O que não tá nem aí, que sai e deixa a chave debaixo do tapete. E tem, né? Muito. Mas aí que entra aquela questão, sabe, o cara não tem seguro daí? Xande, mas não é porque você tem seguro no teu carro. Não é porque seguro que você vai me levar minhas coisas, né? Não é porque você tem seguro no teu carro, você vai ficar batendo nele toda hora por aí. Ou deixar a porta aberta? Mas tem esse cara despreocupado. Às vezes você vai fazer um projeto pro cara, o
cara pega e fala, não, velho, eu tenho seguro. Cara, mas não é porque você tem seguro que você vai ficar batendo teu carro pra todo lado. Você entendeu? Ah, não, mas não tem problema não. Você entendeu? É interessante. Então, basicamente, cara, tem esse camarada que é totalmente despreocupado. Tem o cara que tá meia boca, que ele quer, tipo assim, ele quer segurar, só que ele quer totalmente distorcida. Mas por que distorcida? O que seria distorcida? Por exemplo, eu quero câmera, não quero alarme. A câmera, cara, é um complemento do alarme. Claro, é o alarme que vai dar Exatamente. o cara sair correndo. Aí eu falo, cara, mas beleza. O cara coloca uma touca ali na cabeça e... vamos colocar essa câmera pra você. Sabe o que vai acontecer? Você vai chegar aqui e ver tua empresa arrombada no outro dia, a gente vai ter imagem do cara roubando. E 90% das vezes você conhece o cara e não pode fazer nada. Mas como assim? Por quê? Cara, é porque assim, porque geralmente... tem muita gente, ainda mais empresa grande, né? Aquela desavença comercial. Mandou um cara embora, ou teve outra coisa, um outro às vezes é aquele trombadinha lá que já tá cuidando faz tempo. Que você já viu ele por ali. Sabe os seus horários. Você entendeu? Então, basicamente é isso. E aí tem aquele outro cara que é totalmente assustado. Aquele cara que a gente falou... Que coloca tudo. Pelo amor de Deus. Você entendeu? Que geralmente é o que acabou de ser assaltado. Isso. Esse cliente que tá com medo, cara, você tem que ir lá acalmar, explicar, cara. Porque se depender dele, ele coloca, tipo, uma câmera olhando pra outra câmera. Você tá entendendo? Uma câmera pra cuidar da outra câmera. Não vão roubar minha câmera. Exatamente, cara. Louco. Cara, e pra você ver, você falou esse negócio de roubar a câmera. Mas você falou esse negócio de roubar a câmera. Rouba. Tá roubando, porque eles descobriram o valor do equipamento agora. Meu Deus do céu. Cara, eles estão passando, tá vendo a câmera moscando ali baixinho, eles pegam e levam embora. Descobriu o valor, eles estão descobrindo o valor. Cara, a gente tem câmera hoje. Às vezes é melhor levar a câmera do que uma TV pequena ali, velho. Cara, eu acho que, Xande, a parte do arrombar a tua residência, o teu estabelecimento, o que é mais doloroso não é ver o que roubou. É ver que violaram a sua segurança. Violaram algo que é seu, sem sua permissão. Como é que dizem lá? Não mexe nas minhas gavetas. Cara. Tipo assim, eu acho que isso que é o pior. E você se sente impotente, né? Porque a pessoa veio mexendo em todas as suas coisas, você não... Sabe, às vezes nem é... Igual você falou, 90% das vezes tem um seguro. Aquele prejuízo do cara vai ser ressarcido. Vai ser ressarcido mais. Só que, cara, é a dor de cabeça de arrumar uma porta. Você passou, cara... Não, mas eu falo porque teve um outro conhecido meu uma vez, arrombaram, entraram na casa dele. Ele tinha seguro, ele não tinha monitoramento nem nada. Ele ficou tão triste, mas tão triste, não foi porque ele foi ressarcido, só que levaram o computador dele com todas as fotos da época que ele morava fora. Então, tipo, sabe o que ele falou pra mim? Ele falou, mano, parece que levaram a parte da minha vida. Sim. Minhas memórias levaram embora. Isso tem valor? Isso não tem como ressarcir. Você tá entendendo? Então, basicamente é isso, cara. E sabe o que é um detalhe muito, muito foda nisso daí? Que igual você falou, levaram isso, levaram... Às vezes o cara não consegue nem permanecer naquela casa. Lógico. Porque o cara quer sair, o cara fica assustado, o cara fica com medo. Cara, eu já vi empresa fechar por causa disso. Você entendendo? O cara roubou, cara, eu não vou ficar mais aqui. O cara entra em parafuso. Você fala, entendeu? não, risco pra minha vida, não vale a pena. Exatamente. Então, cara, eu volto batendo naquela tecla. É só ter uma conversa com o cara vai montar de acordo com a sua necessidade. Não é uma coisa exorbitante, não é valor de carro não, gente. É uma coisa que tá acessível para todo mundo. Você entendeu? Você só precisa entender. Você tem um consultor ali para poder entender qual que é a sua necessidade e te passar o melhor caminho. Você tá entendendo? Às vezes isso daí pode ser que você vai pagar, por exemplo, R$120 por mês. Era o que eu pagava. Na época. Você tá entendendo? Mas o meu tinha as câmeras e o monitoramento. Sim, porque, o que acontece, gente? Quanto mais equipamentos eu tiver para fazer o monitoramento, melhor vai ser né, a minha qualidade de serviço que eu vou estar entregando para você. Se eu tenho só o monitoramento do alarme, um exemplo, eu vou ter que te entregar um serviço. Disparou o alarme, vai lá. Vou lá. Mas se tem o alarme e a câmera. Às vezes é um passarinho. Aconteceu comigo uma vez, entrou um gato. Me ligaram, a hora que eu cheguei, inclusive me ligaram e falaram, já estamos deslocando uma equipe. A hora que eu cheguei lá, os dois rapazes de moto estavam lá na frente, com o gatinho na mão. Cara, eu falei, antes o sensor de presença ele era tão sensível que a parte de limpeza atrapalhava. Por exemplo, uma teia de aranha. Que se forma na frente, que geralmente você pode observar o sensor de presença, ele está em cantos. Fica em cantos de sala, porque ele trabalha em 90 graus. Para pegar. Isso. Então, se a gente coloca, por exemplo, nesse canto ou nesse canto, que ele vai pegar toda essa sala. E a aranha também faz a sua teinha lá no canto. Então, por exemplo, ela fez na frente do sensor.
certo? E uma aranha pequena passando na frente daquele sensor é a mesma coisa de ter um elefante correndo aqui dentro. Né? Pela proximidade, né? Exatamente. Então, cara, dispara muito. Por isso a questão da manutenção é tão importante. Cara, porque se o sensor disparou, tem que ser de extrema urgência de atendimento. Corre que e aí, algo de errado vai estar certo. Exatamente. E suponhamos que a gente tem, numa determinada fábrica, tem 20 sensores. 20 sensores. E todos os dias dispara o setor 19. Todos os dias o setor 19 dispara. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. O que vai acontecer? Aí, né? Tem alguma coisa lá. O cara já fala, velho, é o setor 19. Aí eles começam a perder a confiança daquele alarme. Você não, tá e se toda vez é o setor 19, aí, por exemplo, a empresa de segurança fala, não, é o setor 19 lá de novo, não vamos lá nem ver. Nem estão roubando. Nem esquenta a cabeça. Nem igual esquenta a parábola lá do menino, ó, o lobo! Aí quando o lobo chegou, ninguém foi. É bem por aí. Então, assim, cara, a parte de manutenção é muito importante. E vocês fazem? É periódico daí? Assim, depende muito da necessidade. Exemplo, suponhamos que eu fiz uma instalação do equipamento novo para o cliente. Então, assim, sempre que você detectar, encontrar algum tipo de problema, algum tipo de defeito, você vai me ligar, eu vou encaminhar uma equipe técnica para lá. Isso não vai ter nenhum custo para você. Já está incluído no Já, pacote. porque, cara, os meus olhos é aquele equipamento. Então não tem por que eu cobrar de você uma manutenção daquele uma coisa equipamento. Que você está tendo para prestar o serviço. Exatamente. Né? E assim, hoje existe 2 meios de você adquirir esse tipo de equipamento. Você pode tanto pegar o equipamento fazendo uma compra convencional, né? Ah, por fora? Por você exemplo, pode comprar pela internet. As câmeras falam, Juninho, vem aqui e instala. Sim. Você pode fazer essa compra desse equipamento, como você pode trabalhar no sistema de comodato. Você entendeu? Eu vou lá. Às vezes é mais interessante até para a empresa que está alugada, por exemplo. Você entendeu? Eu vou lá, monto todo o seu projeto, daí eu pego e cedo todo o equipamento para você. Aí quando eu for sair, mas daí faz um contrato. Não, tipo, tudo, de 1 ano, tudo tal, tem que 2 ter um anos. contrato, né? E não, é interessante, porque daí eu não preciso mais, ou o dono do imóvel pediu, porque às vezes muita gente se prende em não fazer um investimento. Por causa do imóvel. Porque é alugado. Né? Mas ó, esse equipamento que você compra, por exemplo, para determinado barracão, mesmo que você saia daquele barracão, ele provavelmente vai entrar no valor que você vai vender também. Você entendeu? Ou se, por exemplo, você quiser retirar esse equipamento e levar para outro lugar, você pode também, não tem problema. Qual que é o problema disso daí? Obviamente, cabo você vai acabar perdendo. Não, mas normal. Né? Mas é uma coisa que é totalmente, né? E não é o mais caro da instalação, né? Mas assim, a gente consegue tirar aquele equipamento daqui e colocar em outro lugar. Lembra que eu comentei que esse equipamento tem uma duração grande. A vida útil dele é muito grande. Então, assim, dentro daquela manutenção, mesmo que você comprou aquele equipamento há 3 meses atrás, aconteceu uma chuva, alguma coisa, aquele equipamento queimou. Gente, é eletrônico, queima. Faz parte, né? Certo? Eu vou destacar Tudo tem vida útil, né? Eu vou chegar e vou mandar uma equipe lá para poder fazer aquela manutenção. Chegou lá, eles detectaram que o tal equipamento está queimado. O que eles vão fazer? Eles vão passar isso para mim, eu vou entrar em contato com você. Xande, é o seguinte, tal coisa assim, queimou e tal, a gente tem que fazer a substituição desse equipamento. Se o equipamento é seu, eu vou te fazer o orçamento e eu vou te mandar. O valor desse equipamento para fazer a substituição é XYZ, certo? Caso o equipamento seja locado, eu já faço a substituição desse equipamento. Você tá entendendo? Entendi. Eu já faço a substituição desse equipamento. Como, por exemplo, lá... Às vezes, então, vale até mais a pena locar mesmo. Sim, né? Hoje que tem trabalhado mais com parte de locação é parte de portaria. Portaria. Inclusive, no meu prédio, agora eles implementaram a de locação, portaria por quê? A parte de locação de portaria é um equipamento que tem, teoricamente, um valor alto. Certo? Tem até sensor agora presencial. Isso. Agora imagina se, por exemplo, olha só, uma situação. Suponhamos que você comprou esse equipamento. Um belo dia você chega lá na tua casa, aquela leitora facial sua tá queimada. Você não consegue entrar dentro do teu apartamento. Eu já ando sem a chave. E aí? E agora? Você tá entendendo? Tem que ligar para um chaveiro. Basicamente. Então, o que acontece? Essa empresa lá, ela já vai chegar lá, ela já vai fazer a substituição daquela leitora. Pode ser 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, já vão lá para resolver o seu problema. Até porque vai ter um no estoque ali, né? Exatamente. Entendeu? Então, a gente já tem tudo isso planejado. Essa logística pensada. Já tem tudo isso já planejado, tudo certinho, cara. Então, assim, a parte de uma câmera, uma câmera parou de funcionar. Às vezes é um cabo que não está passando contato, às vezes é uma câmera IP, ela perdeu a porta, né? Às vezes pode ser até mesmo a câmera, mas o equipamento em si mesmo estragar é muito difícil.
Né? É muito difícil, porque, cara, existe fontes, existe um monte de coisa para suportar qualquer tipo de descarga elétrica que venha correr por esse equipamento, você tá entendendo? Então é uma coisa bem tranquila. Basicamente, né, é igual eu costumo mesmo brincar com o pessoal, gente, isso aqui é para trazer tranquilidade para você. Não é pra trazer dor de cabeça, cara, né? Calma, se der algum problema, nós vamos resolver. Entendeu? Então, por isso que às vezes é bom você ter um júnior que trabalha com isso, de sua confiança. Agora eu vou lá no Paraguai e compro lá com... Como é que é? Não, falo mal do Paraguai, né? Mas lá a garantia sou eu. Aí você compra lá, dá 2 meses a minha câmera queima. Do céu, vai e ver. aí? Eu lembrei de uma história. Você tem que falar, né? Compra lembrei outra. De uma história agora. Cliente, cara, sei lá, não posso falar avarento. Sabe, aquele que atravessa o Rio Araguaia com o sorrisão na mão. Aquele. O Morruga. Cara, aí eu fui lá e conversei com ele. Falei, cara, vamos fazer assim, vamos colocar esse equipamento, vamos fazer isso. Não, eu vou para o Paraguai semana que vem, eu compro lá. Eu falei, velho. Mas veja bem onde você vai comprar, porque no Paraguai também tem produto bom. Toma cuidado com isso, mas não é. O cara que vai para o Paraguai, ele não tá preocupado com a qualidade do produto. Você já conseguiu pegar que ele tá preocupado com questão de valores. Então, o que for mais barato lá, ele vai trazer. Vai comprar. O que for... essa câmera. O cara viu uma câmera e uma câmera. É a mesma coisa. Você entendeu? É a mesma coisa. Né? Cara, uma câmera filma em Full HD, 4K, não sei o quê. Uma Sony com I. Você tá entendendo? É a mesma coisa. Cara, então era justamente isso que eu ia chegar. Daí o cara chegou com essas câmeras. Ele falou, Júnior, preciso que você instale essas câmeras pra mim. Você está falando, cara, eu instalo. Mas... Só que eu não posso te garantir nada, não. Mas como assim? Eu falei, eu não posso te dar garantia disso daí, não. Por quê? Eu falei, cara, essas câmeras são muito ruins. Muito ruim. Muito ruim de você estar sol de meio-dia, ela tá com a imagem escura. Nossa, mas aí é perigoso até o cara se sentir ofendido. Pô, tá falando mal das minhas coisas. Só que daí você tem, assim, a gente que trabalha... Mas, você trabalha com isso, você tem propriedade pra falar. Assim, eu que trabalho diretamente com o público, a gente tem um jeitinho. Um jeito de falar, de dar uns tapas sem machucar, você tá entendendo? Como é que é morde a sopra, né? Você dá um empurrão e segura. Você tá entendendo? É assim, cara, porque, cara, não adianta. Aí você vai e faz uma instalação dessa, você fez a instalação e deu garantia, por exemplo. Daqui uma semana o cara já começa a te ligar, dor de cabeça. Cara... Você falou sol do meio-dia, o negócio tá escuro. Não adianta. Então, assim, cara, hoje... O mercado, cara, tá aí pra você montar o equipamento do jeito que você achar melhor. Cara, tem coisa que você... Opções. Não, você desacredita. Tem coisas que você fala, caramba, velho. Eu que trabalho com isso, todos os dias eu me surpreendo que tem uma coisa diferente. Surgindo. Você entendeu? Ontem mesmo eu vi, cara, um sensor que eles estão... Já tá entrando no mercado, que é como se fosse uma linha que eles esticam numa grade. Você entendeu? Mas uma linha mesmo? Física? Como se fosse uma tipo linha. laser? Isso. Não, é uma linha mesmo. Como se fosse um cabo. Que coloca numa grade. Certo? Na hora que coloca aquele aqui, aquele cabo, ele consegue fazer a leitura da grade. Se por acaso aquela grade ela for rompida de qualquer forma... Em qualquer lugar... Já dispara. Porque hoje a gente trabalha muito com sensor de barreira. Seria basicamente, a gente faz um laser, então cortou aquele laser, ele dispara. Que foi sempre que eu imaginei. Entendeu? Mas hoje não, cara. Mas assim, a gente tem muita dificuldade com esse sensor de barreira também, que é o quê? Lembra que eu comentei com você que às vezes é uma empresa muito grande. Certo? Para cobrir todo esse espaço. Isso, aí a gente coloca aquele sensor de barreira, daí às vezes entra um mato na frente, às vezes a própria empresa param alguma coisa um caminhão, alguma coisa, é um cachorro. Então tudo isso, né? Então, cara, você fazer um projeto de segurança não é simplesmente chegar lá e falar, vamos fazer. Várias variáveis. Cara, é muito complicadinho. Você tem que fazer um cálculo. O sensor X pega até tanta distância. Sabe o que eu costumo falar para os meninos que trabalham lá comigo? Cara, conheça o equipamento que você está passando para o teu cliente. Porque o cliente, se ele te ligou, porque ele confia em você. Certo? E você está vendendo confiança. Isso é essencial. Eu louco, uma empresa de segurança. Imagina, se você tem uma empresa de segurança que você não passa confia. Confiança. Você já perdeu. Não tem metade do mercado. Basicamente, então, cara, pega o equipamento, instala, leva para o laboratório, vê como funciona, vê a distância que ele pega, como ele pega, se essa câmera pega colorida à noite, se ela pega durante o dia, como que não é. Conheça o equipamento. Porque... Mas é interessante você falar isso porque é todo um estudo relacionado a... Sim, cara, é que assim, ó, às vezes, o que mais a gente vê é o cara chega, a mesma câmera que
tem aqui dentro, tem lá fora, tem na rua, tem assim. Cara, cada ambiente exige um equipamento diferente. Às vezes esse ambiente aqui é um ambiente bem claro. Às vezes o outro já é mais escuro. Às vezes o outro tem... sei lá, tem objetos na frente. Às vezes chuva, pegar chuva. Você entendeu? Tem tudo isso. Então, cada ambiente exige um equipamento diferente. Cada lugar você tem que colocar um equipamento diferente. Não adianta você pensar... que assim, normalmente, hoje você pega, por exemplo, eu nem falo projeto, os caras só passam um orçamento. Você entendeu? Para você montar isso, fica X reais. Entendeu? Você vai pegar... Por exemplo, 5 câmeras, o DVR... Exatamente. Só que daí ele não explica pro cara se é um DVR da série 1000, se é da série 3000, se é Full HD, se é analógico. Então a G4 já faz esse trabalho diferenciado. Eu já passo para todos os meninos dessa forma. Lembra que eu falei para você, cara, é questão de confiança. Certo? Eu vou passar para você, eu vou montar para você um projeto de câmera, por exemplo, eu vou te apresentar umas 4, 5 caminhos diferentes. Mas muito interessante você falar isso, porque quando eu coloquei no meu estabelecimento comercial, não teve nada disso. Então você já é um ponto fora da curva, porque o que aconteceu comigo? O pai foi lá, passou exatamente isso. São tantas câmeras, um monitor, DVR, vai ficar tanto, a gente vem instalar. Você não sabe que equipamento que era. E outra, não me ofereceu, por exemplo, esse negócio. Você falou, alguém armado para vir no fim, quando você estiver terminando. Ou tipo, você tá numa área de risco. É melhor a gente fazer mais tal coisa. Então, assim, basicamente, hoje, o departamento comercial de muitas empresas hoje, ela está muito focada em trabalhar por telefone. Você entendeu? Hoje é muito difícil. Cara, eu vou na casa do cliente, eu vou lá ver o que está acontecendo, eu vou conhecer o ambiente, certo? Então, assim, o cara faz por telefone, o que acontece por telefone? Você liga, Júnior, eu preciso do monitoramento XYZ, assim. Tem um estúdio aqui, você nem viu o estúdio, não sabe... mas quantos metros quadrados? Aí tá, não, 2 sensores já resolve o seu problema. Aí você vai pagar X por mês. Você ainda não, cara, eu tenho que vir ver por que você precisa. Aonde que a gente vai colocar? Assim, isso, cara, realmente tem que ser um diferencial do cara que trabalha com isso. O cara que vai lá, o cara tem que conhecer teu cliente. Cara, 90% das vezes, o cliente vira teu parceiro. Ele vira teu amigo. E esse é o melhor marketing também, né? Ele vai te indicar. Você entendeu? Hoje, cara, graças a Deus, eu não preciso mais ficar de porta em porta, entregando panfleto, divulgando a minha marca, divulgando o meu serviço. Por quê, cara? Eu fiz isso no começo. Fiz com qualidade, venho fazendo qualidade, então, cara... É indicação. Eu trabalho por indicação. Já fez a fundação agora. Cara, hoje eu não preciso mais daquele desespero, aquela correria. Você entendeu? Hoje eu tenho que, assim, tentar conciliar a minha agenda. Para conseguir atender todo mundo. Exatamente. Você entendeu? Porque, não, quero que ele monte. Porque, o fulano indicou ele. Eu quero que ele monte. Porque, assim, às vezes tem clientes que nem trabalham mais comigo, né, na empresa hoje, na G4, que eu continuo prestando serviço para eles. Eles têm algum tipo de dúvida, o cara me liga. E se alguém quiser entrar em contato com você, tem um canal específico para falar? Instagram? Cara, hoje eu utilizo muito o WhatsApp. Né? O WhatsApp, para mim, é o principal. Eu resolvo muita coisa pelo WhatsApp, eu consigo tirar dúvida, Porque o WhatsApp ele me permite trabalhar 24 horas por dia. Você tá entendendo? Por exemplo, você tem uma dúvida... 10 horas da noite, cara, você vai me mandar uma mensagem e eu vou te responder. Na hora, rapidinho ali. Exatamente. Não, a gente faz assim, faz assado. E assim, do mesmo jeito que você tem uma dúvida, você pode ter talvez alguém para me indicar também. Exatamente. Entendeu? Então, assim, basicamente, eu tenho trabalhado mais com o WhatsApp. O Instagram também, bastante gente entra em contato com a gente, né, na parte do Instagram. Também tem a parte da página da empresa. Eu falo, né, pra gente deixar os links na descrição, porque até se alguém tiver alguma dúvida, também se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu entro em contato com você. A gente... Não, cara, e pra mim, é igual eu sempre falo pro pessoal, cara, eu tô sempre disponível. Certo? Sempre disponível, porque igual a questão da segurança, Xande, é da agora para daqui a pouco. É, muito rápido. Você tá entendendo? Não tem muito tempo para pensar. Você tem que ir e fazer. Você entendeu? Então, assim, às vezes a gente fica, vamos esperar um pouquinho, tô meio sem grana esse mês, vamos fazer aqui. Cara, vamos lá, a gente senta, a gente conversa. Sai negócio. Como é que é aquela história? Sai negócio, parcela, faz no cartão, entrada, faz no boleto. Só não fica desprotegido, né? Cara, não dá. Hoje, infelizmente, não dá mais. Não dá. Saca? É igual eu falei.
é muito pouco para proteger muito. Você entendeu? É muito pouco que você investe para proteger talvez um pedaço da sua vida, igual você falou. Claro, exatamente. Você entendeu? Então, basicamente, é isso daí, cara. Você tomar um tiro aí na hora de estar saindo da empresa. Cara, então, sabe o que é engraçado? Você falou do tiro aí, eu lembrei. Às vezes o cara já foi roubado 1, 2, daí ele fala, 3, 4. Daí já sei como é que funciona. O que o cara quer fazer? O cara quer comprar uma arma. Eu vou me defender. Quer dormir dentro da empresa. Você tá entendendo? Pra poder pegar o cara. Que fica com aquele ódio no coração. Esse cara vai voltar então, aqui. E aí se você pega esse cara? E aí? O que você vai fazer? Você vai matar o cara? Vai acabar com a vida dele e com a sua. Você tá entendendo? Então, cara, é isso que é. Você entendeu? A gente fala pro pessoal, fala, gente, não é por aí. A empresa hoje de segurança monetária, a gente tem que seguir todas as CLTs, a gente tem que fazer tudo bonitinho. Todo mundo tem tudo redondinho, tudo certinho. As coisas não é bagunçada. Tem que fazer tudo certinho. Tem o bagunçado e o organizado, né? Não dá, cara, não dá. Infelizmente tem e tem. Né? Aí estamos aí para ajudar, caso precise também. Mas aquela questão, por exemplo, o local, eu acho que incide muito também no valor, né? Por exemplo, se você está numa região portuária ou uma região agrícola, sim. Ou não sei se faz também. Fazenda. Eu perguntei fazenda, mas se faz também, por exemplo, para presídio. Cara, dá para fazer. Segurança privada no presídio? A gente faz. Por exemplo, tem a área administrativa. Tem a área administrativa ali que às vezes necessita, né, de uma segurança eletrônica, de uma câmera, talvez até mesmo a manutenção dessas câmeras, a instalação de câmera, né, o monitoramento. Então, tudo, né, que está nessa área, cara, também vai precisar. Questão para fazenda, a gente tem, né, o monitoramento que você coloca lá umas speed, que a gente fala que aquelas câmeras robô, aquelas grandonas, que fica fazendo a varredura da fazenda. Mas ela vai se locomovendo? Isso, só aquelas câmeras grandonas, aquelas guarda-chuva que o pessoal geralmente conhece. Geralmente você vai ver, que você vê muito, nas rodovias você vê aquelas câmeras que ficam bem altas. Sei. Então aquelas são as câmeras speed. Então aquelas câmeras a gente utiliza para fazer, por exemplo, monitoramento de uma fazenda. Você entendeu? Por exemplo. Estão roubando meu milho aqui na minha plantação. Estão roubando meu gado. Você entendeu? E assim, às vezes o cara tem uma balsa, uma draga, alguma coisa, né? Então precisa disso daí, a gente consegue colocar. E através dessa câmera já, então a tecnologia permite a gente fazer, por exemplo, sistema de barramento. Você entendeu? A câmera ela consegue identificar que é um boi, que é um galo, que é uma galinha, que é uma pessoa. Entendi. Você entendeu? Porque senão... Então a gente consegue moldar tudo isso daí. E assim, essa câmera vai ficar fazendo varredura. Ela viu alguma coisa que não era para estar ali, ela já vai parar, já vai puxar e aquela imagem está caindo para mim e na minha central. Você entendeu? Por exemplo, eu tô aqui em Maringá, eu tô cuidando da fazenda lá no Mato Grosso. Inclusive lá na minha portaria remota, no prédio, é uma central, acho que é no Mato Grosso, inclusive. O pessoal só tá olhando pela câmera, entrou tal. Então, aí liga para alguém aqui. Cara, hoje tá tudo muito, muito tecnológico. A parte de internet, a internet hoje já não é como antigamente, caía bastante. Hoje vai, então, né? cara, hoje dá para confiar, dá para você colocar um equipamento de segurança na internet que ela vai te dar um respaldo bem bacana referente a isso daí. Tem também o meio de comunicação. Júnior, lá na fazenda não tem internet, lá não chega. Tá? A gente usa o sistema de GPRS, que é o sistema de chip. Né? Então, a gente consegue colocar essa parte de monitoramento, cara, em qualquer lugar. Desde que pegou o celular funcione ali naquele lugar, já tá ok. Exatamente. Entendeu? Então, eu consigo montar um equipamento que vá te atender ali. Júnior, eu preciso colocar numa região portuária, eu tenho um container ali que eu quero acompanhar. Consigo colocar. Só que quando eu vou fazer esse sistema de câmeras para um futuro parceiro, eu gosto sempre de perguntar: Xande, você vai montar esse sistema de câmeras para área de segurança ou você vai montar esse sistema de câmeras para controle interno dos seus funcionários? Prevenção de danos. Exatamente. E ver se tem alguma coisa acontecendo. Exatamente. Por quê? Já variável. muda muito. Já muda muito. Porque se eu coloco isso para a área de segurança, eu vou colocar o quê? Câmera apontada para entrada, para saída, para lugar vulnerável. Entendi. Alguma coisa assim. Se eu vou controlar... Apontado para o caixa. Exatamente. Entendeu? Então, por exemplo, você vai fazer um projeto numa sorveteria.
certo? Você vai colocar, por exemplo, 1, 2 câmeras para fora, uma ali na ilha de onde fica as massas, uma ali no caixa, que eu acho que é de praxe colocar, uma no caixa e uma na cozinha. Você fechou todo esse ambiente. Só que o cara fala, poxa, cara, tem um lugar ali que tá ponto cego, que o cliente, que o funcionário tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Você entendendo? Então, assim, eu tenho que sempre... No estoque, ele tá sumindo alguma coisa. Eu tenho sempre que perguntar pro cliente para que ele precisa. Às vezes é muito comum você ver um ambiente, às vezes, teoricamente pequeno, com muitas câmeras. Muita câmera. Você entendeu? Por quê? Às vezes o cara o cara mesmo fala, vou pôr uma aqui, uma ali, uma ali, uma ali. Aí coloca e fica um ponto cego. A cara, vou colocar outra aqui que tampa aquele ponto cego. Daí cria outro ponto cego. E vai criando ponto cego. Então aí vai colocando aquela questão de câmera. Então, esteticamente, fica feio. E assim, você gasta um monte sem necessidade. Sendo que se tivesse feito um projeto, um planejamento. Então, assim, a gente trabalha hoje com uma rede de supermercados bem grande aqui de Maringá, né? Que, por exemplo, a última loja dele, a gente usou 290 câmeras. Rapaz. Você entendeu? Cara, é muita coisa, câmera. hein? É muita câmera. É muita câmera. E assim, só que você vai entrar lá dentro, cara, você pode ficar tranquilo que não tem um ponto cego. Mas essa é a questão também, cara. Como que eles te abordaram? Falaram, estamos preocupados com a questão de estarem furtando. Mesmo que não seja funcionário, né? Sim, o próprio cliente. Sim. Fala, preciso pegar tudo. Cara, é incrível que você pega nessas câmeras. E como é que fica? Mas daí faz uma central mesmo, igual você falou do mercado, faz uma central dentro do mercado? A gente monta, assim, basicamente, a gente vai fazer o monitoramento dessas câmeras por lá, que a gente liga pelo cloud, né? E vamos pegar uma empresa bem grande, a gente vai montar uma central de TI. Onde eu vou colocar todo esse equipamento, parte de fibra, né, que é a parte de internet, telefonia, PBX, todas essas coisas, ramal, fica tudo ali naquela sala. E geralmente, quando a empresa é uma empresa grande, né, geralmente tem a segurança deles mesmo. O funcionário que fica ali já de olho nas câmeras. Exatamente. Então, por exemplo, um shopping mesmo. O shopping ele tem os seguranças que ficam nos corredores, né, e tem os seguranças que ficam ali na central de monitoramento deles. Essa central de monitoramento deles é para quê? Para prevenir pequenos furtos, discussão, briga, tudo essas coisas. Então o cara identificou alguma coisa, ele passa um rádio. Agressão, ele já corre lá a segurança. Exatamente. Então assim, cara, é que a gente acaba diminuindo muito essa área. Você tá entendendo? A gente acaba diminuindo muito, mas você vê, cara, é umas coisas que você se espanta. Por exemplo, a última loja que eu cheguei, cara, ele tinha por baixo. A gente terminando de fazer a instalação das câmeras, tudo, chegou as TVs que ia fazer o monitoramento dessas câmeras. Cara, chegou 8 TV de 70 polegadas, sabe? Uma sala desse tamanho, cheia de TV. E você acha que uma pessoa consegue acompanhar? Não, você vai ter que colocar várias pessoas para acompanhar, entendeu? Aí o que acontece? Entra novamente aquela questão da tecnologia. Então a gente consegue hoje, tem um sistema de SVR, que é o mesmo DVR, só que é um sistema inteligente, que ele já tem uma inteligência artificial integrada. Então, ele consegue fazer uma leitura facial. Então, por exemplo, se a gente alimentar ele consegue ver, por exemplo, um cara que está foragido da polícia. Olha aí, que interessante. Entendeu? A gente alimentou Ou alguém que, por exemplo, já me furtou, já tive um problema com essa pessoa, coloca nos dados. Você acha que não tem isso? E você acha que tem? Tem, cara. Ué, o cara rouba lá, ele fala, aqui é fácil. Voltar lá. Os caras são conhecidos. Os caras, lembra que eu comentei que aquele trombadia, geralmente você vê o cara... A gente já sabe, 90% das vezes a gente já viu o cara. Ou é figurinha repetida, você entendeu? É o mesmo cara que mexeu do lado, mexeu do outro lado, você entendendo? Então, assim, hoje com esse sistema de SVR, cara, só com a identificação facial, já melhora demais. Você tá louco, cara, você tá louco. A coisa cara, é igual eu falei, você se surpreende sempre com como tem... sabe, evoluído, como tem evoluído tão rápido. Entendeu? Cara, esses tempos atrás, 4K era uma coisa muito distante. Era uma coisa muito distante. Hoje não. Hoje é uma coisa totalmente normal. Totalmente normal. E assim, e vai só evoluindo, né? Então, por exemplo, você chega hoje no aeroporto, lá no aeroporto já tem todo esse tipo de sistema. Ainda mais aeroporto, né? Que tem que... Exatamente. Então, assim, os caras que são mais antenados nessa parte, aqui já tem. Já tem também. É que, assim, tem umas pessoas, como eu falei, tem umas pessoas que são
são antenadas porque elas sabem que se ela fazer um investimento certo, no lugar certo, a quebra e a perca dela vai ser menor do que se ela não tivesse. Mas isso é gestão empresarial, né? Planejamento também. Exatamente. Já entra mais na parte de administração, que é o que você conhece tão bem, né? Então, cara, é fenomenal. Se você parar para analisar, hoje você consegue atender a portinha do seu Zé como o boteco do seu Zé. Você tá entendendo? Você consegue trabalhar o alarme do seu Zé, que ele só precisa daquele alarme para ativar, para poder ir descansar, porque ele fica aberto das 5 horas da manhã à meia-noite. Ele só precisa desses pequenos curtos espaços de tempo, mas que se alguém bater ali, vai tocar. Isso, e tem aquele boteco do seu Zé que precisa fazer retirada de valores, que precisa de um acompanhamento, logística. Que precisa de um atendimento pânico. Se sair uma briga ali no boteco do seu Zé, tem um segurança, que tem isso, que tem aquilo. Então, cara, tudo é baseado na sua necessidade. Porque às vezes realmente fica muito mais barato eu ter esse suporte do que eu contratar um segurança todo dia. Sim. Né? Sim. Sendo que eu tenho um estabelecimento que geralmente não dá briga, não tem problema. Cara, e sabe o que é interessante nisso daí também, Xane? Tudo que você vai fazer um contrato, certo? Eu vou fazer um contrato com você de prestação de serviço. Então, suponhamos que, sei lá, estão roubando a tua empresa. Eu chego e pego esse cara lá dentro, lá. O cara reage. Dá tiro pra cá e tiro pra lá, aquela confusão. Matou alguém. Da sua empresa. E aí? Responsabilidade de quem? É sua, você que tá prestando serviço, né? Você entendeu? Você tá totalmente isento disso daí. Você tem um contrato disso daí. E não sou eu que vou morrer, não é eu que tô indo lá na empresa. A hora que o cara tá roubando. Não é você que tá trocando. Não que a gente queira que ninguém morra, né? Não é você que tá trocando tiro. Mas até porque eu não tenho... Eu não fiz nenhum curso pra ficar trocando tiro. Então, mas suponhamos, cara, que, por exemplo, é um cara, um esquentado, que quer resolver um problema com as próprias mãos. Você entendeu? Às vezes ele tá lá, cara... De corajoso, o cemitério tá cheio, né? Não, cara, então assim, não inventa, gente, não inventa. Contrata quem sabe. Se não sabe fazer, não faz, não inventa, você entendeu? Contrata um profissional. Contrata um profissional que às vezes sai muito mais barato do que ficar inventando. Cara, a gente pega, às vezes, o cliente vai fazer uma migração. Cara, fazer a migração é terrível. Mas como assim? Não entendi. Vai migrar? Vai mudar? O cara já tá o cara tá numa empresa já, a empresa, o cara já não tem confiança naquela empresa. Mas naquela localização, você fala ou ali? Não, assim, o cara, suponhamos, você tem a sua empresa sei lá em Paissandu. Você vai permanecer no mesmo local. Só que a empresa que presta segurança para você não está satisfeito. Entendi. A migração de empresa. Isso, vai fazer essa migração. Isso. Cara, e quando o cliente toma essa decisão de mudar de uma empresa para outra empresa... Algo não tá suprindo, né? Cara, 90% das vezes, essa empresa que estava atendendo estava fazendo muita merda. Muita merda. Porque, igual eu comentei no começo da nossa conversa, o cara nunca lembra do alarme. Mas quando precisa... Você tá entendendo? O cara nunca lembra do alarme. O cara só vai lembrar do alarme a hora que vai fechar a empresa, o alarme deu um problema, ou a hora que deu algum tipo de dor de cabeça de madrugada. Certo? Porque é os horários, cara. É os horários. É sábado à tarde, domingo à tarde, sábado à noite, de madrugada. Você quer ver, cara? Eu fico super preocupado, né? Não tô querendo passar, né, assustar ninguém, mas período de frio e chuva. Período de frio e chuva. Quem que fica na rua de madrugada? Né? A cidade fica vazia. Exatamente. Fica vazia. Então, fica cara... mais propenso pra alguém. Exatamente. Alguma coisa. Cara, e assim, tá aquele friozão, tá aquela chuva, a cidade fica... Das 6 horas da tarde a cidade tá vazia. Não tem ninguém na rua. Cara, e qual que é a profissão do bandido? É ser bandido. Né? Enquanto a gente tá ali trabalhando, caçando jeito, pensando na sopa que a gente vai fazer à noite... Ele tá pensando como que eu vou tirar... Cara, às vezes o cara já foi lá, já te visitou... Já conhece, já sabe lá mais ou menos como que é, já Fica sabe de se olho tem, como que você... já sabe se tem uma câmera, se não tem, sabe aonde que ele pode forçar uma entrada. Os caras não vão lá de bobo. Ninguém chega lá, achei legal essa porta, vou estourar ela, não. Tem todo um... O cara já viu... Bandido também se planeja, né? O cara viu aquilo ali, ele viu que tá fácil para entrar, você entendeu? Por exemplo... vamos supor que o bandido vai desavisado abrir uma porta. Ele abre uma porta, tem uma grade lá de dentro.
E aí? Você tá entendendo? Só perdeu tempo pra abrir a porta. Exatamente. Então, ainda correndo risco, né? O cara ele não vai de bobo. Ele vai no lugar que ele sabe que vai levar alguma coisa. Mas você falou de frio e de chuva, por exemplo, e nessa questão da pandemia que nós passamos agora recentemente, aumentou muito a procura? Porque... Cara, por incrível que pareça, empresarial aumentou muito. Eu imaginei, certo? Para a empresa ficou parada, né? Em compensação daí, como o pessoal estava a residencial já caiu vertiginosamente. Então, assim, geralmente a gente atende, por exemplo, o cara que é empresário, ele também a gente atende a empresa e a residência. E a residência, né? Certo? Só que assim, nesse período de pandemia, eu também fiz o quê? Falei, cara, a gente é parceiro. Certo? É uma parceria que a gente tem. Não é obviamente tem um contrato comercial, claro, tudo isso daí. Só que, cara, do mesmo jeito que tá ruim para você, tá ruim para mim. Vamos fazer o seguinte, eu vou suspender teu contrato aqui, quando melhorar a gente retoma o serviço. Eu não vou parar... Eu sei que você tá ficando em casa, mas... pode ficar tranquilo. Eu vou suspender o seu pagamento, o seu serviço vai continuar sendo prestado, certo? E quando a gente retoma da onde a gente parou. A gente não vai perder uma parceria de, às vezes, de 10, 15 anos por causa da pandemia aqui, infelizmente. Mas esse é o feeling de uma empresa boa, né? Cara, e preocupada com o cliente. Exatamente. Né? Então, assim, cara, eu acho que, antes de tudo, é você se colocar no lugar do cliente. Você entendeu? Você entender qual que é a posição do cliente. Cara, porque assim, hoje todo mundo tem vontade de colocar os filhos numa escola particular. Mas nem todo mundo tem condição. Exatamente, você tá entendendo? Então, cara, às vezes o camarada tá só passando por uma fase mais ruim. Você entendeu? Então a gente consegue sentar e conversar. Tudo é resolvido com conversa. Tudo você consegue resolver com conversa. Sai negócio. Você tá entendendo, velho? É tudo, não adianta. Cara, eu tô com dificuldade nisso, a gente dá um jeito, a gente manobra, sabe? Porque é muito importante que a parceria seja dos dois lados. Porque a hora que eu precisar também, que é que o cara honre os boletos, que o cara honre com os pagamentos, que o cara honre, que ele seja pontual. Exatamente. E tem empresa que cobra essa pontualidade e não... Exatamente. Não oferece, né? Exatamente. Então tem que ser, cara, uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que vai, tem que vir. Você entendeu? Por isso que eu costumo falar que é parceria. Você entendeu? Porque, por exemplo, a hora que o cara me liga 3 horas da manhã lá, putaço da cara, eu tenho que atender o cara, velho, às vezes eu tô de boa. Às vezes tá dormindo lá no... Às vezes não, tá 100% das vezes tá dormindo. Né? 3 horas da manhã. Você entendeu? Tá dormindo, você acorda e o cara já tá acelerado do outro lado. Olha aqui, Juninho, você nem sabe o que tá acontecendo direito. Você nem sabe. Você fala, velho, me dá 2 minutinhos. Aí você corre e liga pro outro lado. Ô, cara, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Tentaram forçar a janela dele aqui só, ele tá desesperado aqui, querendo... Ô, fulano, vai dormir. Calma. Cara. Calma. Amanhã a gente resolve isso. Amanhã eu passo aí e converso com você. Não, mas o que tem? Ele tá falando pra mim que foi não. Mas o cara tá vendo a câmera ali, né? Por isso que ele tá falando isso. Não tem necessidade de mandar alguém. Às vezes o cara tá vendo pela câmera, o agente está no local, e aí o cara chega. Aí o cara chega. É igual quando eu cheguei que os agentes estavam com o gatinho. Aí o que acontece? Cara, não tem coisa pior. Você nunca recebe notícia boa de madrugada. É incrível. Verdade. Ninguém te liga 3 horas da manhã pra falar. Vou te pagar, viu? Velho, passa seu Pix aí. Você tá entendendo, cara? É verdade. É de madrugada que chega as notícias ruins. E aí, por exemplo, você tem o monitoramento, certo? Aí você pega o teu telefone lá, liga. A hora que você pega o celular que você vira, G4 monitoramento, o coração já vem na goela, a espinha já gela. Deus. O que aconteceu? A espinha já gela, já dá. Não, fulano, é o seguinte, teve uma tentativa, nananana, o agente tá no local. O senhor quer ir até o local? O senhor quer? Não, eu tô indo. O cara às vezes nem acha que já desce parecendo um foguete. E às vezes lá, cara, tentou. É uma tentativa. Você tem um equipamento de segurança, não garante 100% das vezes que o cara não vai. Vai conseguir, né? Então, assim, por isso que eu falei pra você que eu tento sempre fazer um projeto com equipamentos externos. Porque esse projeto, ele me proporciona detectar uma invasão antes dela acontecer. Antes do cara arrebentar uma porta, antes do cara... E tudo gera custo também, uma porta de vidro que tem lá, caríssimo, né? É que assim, Xande, que o equipamento externo, ele geralmente já é um pouquinho mais caro, porque é um equipamento blindado. Pra ninguém passar chuva, sol, tudo isso daí, entendeu? Se a gente coloca um equipamento interno, ele é um equipamento muito mais em conta, certo? A gente tá falando assim de um equipamento hoje externo
de 200, 300 reais, um equipamento interno 100, 150 reais. É uma diferença considerável. Entendeu? Então, às vezes, na questão de fazer um projeto de qualidade e com custo mais reduzido, o cliente opta por fazer esse interno. Você entendeu? Só que o interno, eu sempre deixo claro, vai pegar depois que entrar. Exatamente. Aí já vai ter te dado algum prejuízo. Então, uma porta já foi, uma janela já foi. Você entendeu? Então, assim, eu gosto sempre de colocar uma barreira que seja na frente, né, na entrada, porque vai disparar antes do cara começar a mexer na porta, antes do cara quebrar uma porta, antes de muitas coisas, entendeu? Então, tipo assim, isso proporciona eu ter uma qualidade e velocidade muito maior para fazer o atendimento do teu patrimônio, certo? Eu consigo fazer um atendimento muito mais rápido. Eu não preciso esperar o cara arrebentar a tua porta, porque, ó, vamos entender só, o cara já arrebentou tua porta, vai disparar depois que ele estiver dentro. A hora que ele tá aqui dentro, disparou, o cara falou, putz, vou sair fora, porque tem um alarme lá, tá disparado. Vou sair fora. Você já tá aqui dentro, filho. Alguma coisa você vai levar. Ele vai levar. Porque ele conseguir grudar ali. Ele vai levar. Ele nem que ele fique 30 segundos aqui dentro. Alguma coisa ele já levou. E a tua porta foi. Você entendeu? Então, basicamente, é isso daí. Então, você tem que ter sempre um carinho muito grande para montar isso daí, né? Porque, como eu disse, a gente não tem espaço para erro. Mas é o que você disse, eu estava pensando até agora, essa questão do investimento. Eu lembro porque eu trabalhava numa companhia de habitação e tinha um vigilante. Ou seja, trabalhava com bastante volume de dinheiro, em espécie. Um vigilante para todo aquele movimento, eu ficava... Falava, você fica cabreiro. Não, e aí um dia eu conversava bastante com ele, eu conversando com ele, eu falei assim, mas seu trabalho é tranquilo, né? Você fica o dia inteiro aqui só em pé. Ele falou assim, meu amigo, o meu trabalho são 5, 10 segundos. Eu tô aqui, ó, de olho em tudo. O seu trabalho que é tranquilo. Você não fica precisando, fazendo varredura aqui, olhando todo mundo, ou poder tomar um tiro. O primeiro que chega já vai direto no vai nele. Segurança, no vigilante, né? Ó, dá arma aí, dá um tiro no cara, né? Cara, você der um Google aí, dá uma puxadinha, você coloca vacilo do segurança. Tem vários. Agora mas coloca... você fala, como assim? O vacilo, às vezes o cara, tipo, por exemplo, aqui em Maringá, se dá uma volta aí, você vai ver que sempre tem bastante segurança na porta de alguns estabelecimentos. E aí o pessoal chega pra roubar, o vigilante às vezes tá de costa pra rua. Já vai direto nele. Às vezes o cara tá de costa pra rua, sabe que tá armado, vai direto, já pega. Pega a arma do cara. Sabe? Então você vê o vacilo do vigilante, você vê. Mas assim, é muito difícil você ver, se é uma reportagem que o vigilante, né, tipo assim, como que fala? Conseguiu... Fugiu a palavra na minha cabeça aqui agora. Mas conseguiu impedir o assalto? Um assalto. É muito difícil você ver isso. Igual, por exemplo, a gente tem equipe que faz a questão de escolta armada. Você entendeu? Por exemplo, vai sair daqui, vai lá para São Paulo, aqueles ônibus, e volta. Você tá entendendo? Cara, aquilo ali é um perigo lascado. Nossa, mas esse eu acredito que deva ser o mais bem remunerado, né? Porque é o mais perigoso, né? Assim, carro blindado. A parte do blindado, né? Que é a parte de transporte de valores, que é um pouquinho mais perigoso. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu acho que tô meio paranoico ou realmente estão me ameaçando. Por exemplo, vou pegar meu carro e vou viajar para São Paulo. Tem como você fazer uma escolta armada só para me defender? Primeiro eu preciso saber por que estão te ameaçando. Você entendeu? Por que estão querendo pegar você? O que você fez? O que você aprontou? Você tá fugindo de quem? Até pra saber com quem que você tá lidando. Exatamente. Por exemplo... Às vezes você tá fugindo de uma facção eu vou meter a cara lá no meio, lá por causa né? Eu tenho família, filho. Tem menino pra dar leite. Exatamente. Você tá fugindo de uma facção lá no Paraguai, lá. Falou, filho, te dou aqui 10 mil reais pra você me acompanhar. Acompanhar o quê, filho? Eu vi uma que mataram o rapaz lá, vieram com uma ponto 15 em cima da caminhonete. Você tá aqui em segurança. Não adianta, filho. É um carro blindado, virou papel. Você tá exatamente. Então, tipo assim, primeiro, eu preciso saber por quê, pra onde e por quê. Você entendeu? Então, eu tenho essas 3 respostas, eu consigo falar pra você, não, consigo te atender. É tanto. É X valor. Você entendeu? Porque, porque assim, mesmo que seja, por exemplo, um caminhão que tá levando... Um exemplo. Um caminhão que tá levando 500 mil. Um carro de vigia, de escolta, resolve. Com 2 agentes, certo?
Tá levando 1 milhão. Ah, vou ter que colocar 2 carros. 2 carros. 2 na frente, 2 atrás. São 2 caminhões. Um na frente, um no meio e outro atrás. São 3 caminhões. Então, tudo isso, cara, e é cobrado por quilômetro rodado. Claro. Você entendeu? É por quilômetro rodado e tal. É, então, o tipo, tempo, o combustível, o risco, que é a periculosidade, exatamente. Então, assim, cara, lembra que eu comentei que tem que ser tudo dentro da CLT. né? Uhum. Se eu fizer alguma coisa fora da CLT, eu perco a minha licença. É. Eu não posso trabalhar. Ah, exemplo. Ó, o fulano, tal empresa faz para mim. Ó, passei para você um projeto de 10 mil reais, um exemplo, para um posto de vigia. Ah, mas tal empresa faz por 5. Ou ela está fazendo fora da CLT, Algo lá. ou ela está te entregando algum outro produto que não foi o que você contratou. Exatamente. Você tá entendendo? Ela Ou tá ela passando a mão na tua cara. Não, ou ela tem uma má administração mesmo, porque eu Você vejo entendeu? muita empresa que paga para trabalhar, às vezes. Cara, e assim, mas não é. Quando a gente segue a CLT, é padronizado. É padronizado, É padronizado. Né? Exatamente. Você vai pela qualidade do serviço que o cara te entrega. Você entendeu? Tipo, não tem como. Porque Você tem não um vai sindicato. pagar menos e receber o mesmo serviço. Você num tem lugar um que vai te cobrar sindicato, mais. você tem um sindicato, você tem que prestar conta, ó. A hora do Exatamente. camarada é assim, é assado. Se a gente vai montar um posto de vigia pro cara, pra você ter uma noção, se a gente vai pôr um vigia armado, a gente tem que mandar um cofre da empresa para poder guardar o armamento. Você entendeu? Não, tudo tem que ser bem estudadinho. Você entendeu? Se você coloca, por exemplo, um vigia só para passar a noite, né? Ele trabalha 12 horas, ele vai trabalhar 12 horas, ele vai folgar. Claro, Então, assim, se o cara é 12 por 36. 12 por 36. Você entendeu? Então, tipo assim, eu preciso de um cara todos os dias, eu vou precisar de quantos vigia? Exatamente. Você tá entendendo? Ó, peraí, o cara trabalha segunda, folga terça, trabalha na quarta. Então, peraí, eu preciso de um cara pra terça. O cara trabalha na quarta, opa, então eu vou precisar de 3 pra fechar a semana inteira, pra fechar os 7 dias. Ou seja, eu não vou estar pagando um salário de 1. Eu tô pagando um salário de 3. Você entendeu? Então, cara, tudo isso tem que ser. Por isso que existe norma, senão o mercado fica prostituído mesmo. Qualquer um oferece qualquer serviço. Exatamente. Aí eu falo, eu só peço pro menino passar de moto lá, dá uma pitadinha e tem, né? É os piuí. Tem um serviço também. Piuí que a gente fala. Os caras também são bons, cara. Os caras então, também são guerreiros, sabe? Por quê? Uma época eu morava numa região que era meio... Eu ficava meio preocupado e eu pagava o rapaz. E ele volta e me passava, pitava lá. Era bem... Bom, não... Esses aí... Você recebe pelo que você paga, exatamente. Isso daí, que acontece. Você pagava, tipo assim, um valor simbólico. Só mais até pra ajudar o cara e outra. Pitar aqui na frente de casa, né? Vai que ele vê alguma coisa tipo assim, um valor suspeita, o cara pita. É que a gente... É igual a questão que você falou. A rapaziada já corre, né? É igual você falou, cara. Eu preciso ir pra tal lugar. Você me leva? Cara, depende. Exemplo, você paga lá 30, 40 reais pro cara passar lá na frente lá. Você acha que o cara vai pular na frente de um ladrão por causa de 30, 40 reais? Jamais. Cara, às vezes eu penso, falo, caramba, velho, aqui é um lugarzinho meio complicado, tal, vou montar esse projeto aqui, vou ter que fazer assim, porque aqui vai ser complicado de atender. Imagina, você vai passar um orçamento para quem mora numa área dominada pelo tráfico. Não, cara, você tá lá em cima do morro, onde tem deixa eu te contar. um alto índice de homicídio. Uma vez, um belo dia, me ligaram. Um bairro aqui de Maringá, um bairro bem complicado para a área policial, vamos pensar assim. Aí me ligou, cara, você pode vir aqui montar o projeto para mim, assim, assim, assim? Era residencial? Era. Falei, não, vou. E eu até então, sem saber o endereço, né? Conversando e tal, não posso ir. Daí o cara pegou e falou assim, mas não vem com uniforme, não? Da empresa, não? Porque... É perigoso já tomar um tiro na hora que chegar aqui já. E outra coisa, vem de Uber. Vende Uber. Aí eu falei assim, o carro adesivado. Eu falei assim, mas por quê? Por que eu tenho que... Cara, que aqui é muito perigoso. E se os caras verem você chegando com o carro aqui, sei não se você sabe. Eu falei, meu irmão, vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma reunião tal hora, assim, assim, assim. A mais tarde eu te ligo pra gente poder desenrolar isso. Manda umas fotos pra mim do lugar aí. Que daí a localização exata. Tal. Daí eu consigo montar esse projeto para você por essas fotos. Beleza. O projeto dele ali, por exemplo, eu ia montar, ia ficar
sei lá, R$500, eu cobrei 2.000. Claro. Cara, o cara já me dá uma... O cara já me dá dá isso na cara. Uma latada dessa. Fala, rapaz, eu vou colocar pai de família pra poder correr lá por causa de 100, R$200. A gente tem que ter esse entendimento. Esse discernimento, também. Né? Cara, porque assim, os caras que estão ali na noite, os caras tudo tem família. E é o que você falou, a vida do cara é responsabilidade sua. Se der alguma coisa, se ele tomar um tiro, você que tá prestando serviço, e aí? É bem isso daí. Então, cara, basicamente, se você for analisar, os caras que estão ali, os caras não estão brincando. O cara tem família em casa. Lógico, louco. Você tá entendendo? E assim, é um risco. Tá colocando a vida em risco todo dia. Cara, não é só uma questão de um tiro. Cara, esses camaradas que estão aí na rua aí usando droga, os caras não tem nada a perder, filho. A gente dá uma facada. Pronto, e aí? O cara vem te... Cara, hoje em dia, a gente tá numa correria, todo mundo pode colocar o Brasil inteiro, o mundo inteiro. A gente tá numa pegada tão corrida de acorda, trabalha, que hoje a gente não tem tempo pra ficar doente. Você entendeu? Se acontece, por exemplo, da gente cair, se machucar, alguma coisa dessa, tua vida para. Hoje, cara, eu não consigo, eu não posso me afastar das minhas funções. Você entendeu? Exatamente. Uma porque eu tenho várias pessoas que dependem de mim, certo? De um projeto, de um negócio, da equipe que faz a instalação, da equipe que depende, de fato, do que eu esteja trabalhando. E outro, o mais importante é meus filhos, que dependem de mim. Eu também, né, cara? Exatamente. Imagina se, por exemplo, eu me machuco aí, igual aconteceu de eu quebrar a mão esse tempo atrás. Nossa, não tem sorte que foi a mão. É. Se fosse uma perna, cara. Cara, eu tava trabalhando com os pinos na mão. Você falou também do rapaz lá na cadeira de roda e tem um problema na coluna, alguma Você tá coisa entendendo? mais. Então, cara, hoje em dia é muito. Você tem que colocar tudo bem pesadinho, tudo bem certinho, porque são pessoas que você gosta. Né? São vidas, né? Exatamente. Estão trabalhando com vidas. Então, assim, cara, a gente atende Sarandi, Marialva, Maringá, Paysandu. Toda a região. Pega aqui a região inteirinha, faz todo tipo de serviço que precisar voltado para a área de segurança. Você tá entendendo? Só que, cara, é igual você falou, eu preciso analisar tudo bonitinho. Você entendeu? Eu preciso pedir autorização. Tem isso também, né? Eu preciso pedir autorização, tenho que chegar no meu diretor técnico, dá para fazer isso? Às vezes, cara... Provar, né? Às vezes eu pego uma intimidade com você, eu quero resolver um negócio para você, aí eu faço um projeto tal, aí o meu... Mirabolante ali na sua cabeça. Aí o meu chefe fala, hoje, fala, não, parceiro, calma, menos. Dá uma seguradinha, né? Não é por aí. Você entendeu? Até porque tem o setor financeiro também, inviável, não dá pra fazer isso. Você tá entendendo? Então tem o setor financeiro. Porque assim, eu chego e imagino. Eu chego, imagino e jogo lá no papel. Aí eu chego no Seixante, você vai fazer isso daqui. Aí o cara fala, não, Júnior, você tá doido? Como é que eu vou passar esse cabo num andar num prédio de 50 andar? Né? Como é que vai fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Não, então tudo isso tem que ter uma lógica em tudo que você tá fazendo, né? Então, basicamente, é essa pegada de saber o que fazer, como fazer, passar tudo certinho, tudo bonitinho, para entregar um serviço de qualidade. E o resto é só sorriso. Mas eu acho que é isso mesmo, Juninho. Acho que deu para elucidar bastante. Ficou bem claro. A galera também, que se quiser perguntar, deixa comentário. Não se esquece de inscrever no canal. Deixa um like. E muito obrigado de novo pela sua participação. Você, meu parceiro. Tamo junto. E vamos dar segurança para esse povo aí. Chama. Bora. Valeu. Até mais. Abraço.